Fala aí, beleza? Gabriel Porto por aqui. No vídeo de hoje eu vou te apresentar 5 fundos imobiliários que, no meu ponto de vista, estão de graça. Realmente a gente está vivendo um mês de Black Friday no mercado de fundos imobiliários, bolsa de valores como um todo. A gente está vendo aí o mercado de fundos imobiliários, ações, reagir negativamente a algumas declarações, e algumas decisões que o novo governo deve vir a colocar na economia brasileira. Então a gente está vivendo um momento de transição aí de governo e normal, a gente tem uma transição econômica também. Porém, essa transição econômica já se mostra que responsabilidade fiscal não vai ser um dos fortes dela. E aí, muitos investidores já começam a ficar preocupados, pensando em investir no exterior, e isso acaba abrindo uma grande janela de oportunidades aqui no Brasil, beleza? Nos últimos 5 dias, eu pegando aqui o gráfico do IFIX, o IFIX teve uma queda de mais de 2%, tá? Em apenas 5 dias. É uma queda grande para um mercado que é muito instável, né? O mercado de fundos imobiliários comparado com o mercado de ações é um mercado extremamente estável. E uma queda de mais de 2% em 5 dias é uma queda realmente grande. Isso trouxe, resultados bem interessantes para quem pensa em investir a longo prazo. Muita gente chegou para mim lá no Instagram, aqui no YouTube, fazendo algumas indagações em relação ao futuro, Como é que ficará os fundos imobiliários, se eu não tinha medo, de fato, de essas novas decisões governamentais em cima da economia pudessem atrapalhar demais o mercado de fundos imobiliários. E uma coisa que eu levo comigo por toda a minha vida é o seguinte: eu comecei a investir durante um dos piores governos que já se passaram no nosso país, que foi o governo Dilma Rousseff. E ali, mais ou menos pelo ano de 2014, quando eu comecei a investir, era um momento muito parecido de responsabilidade fiscal também. Bolsa caiu bastante, dólar subiu e tal. E o que eu fiz naquela época? O que eu venho fazendo até hoje: comprar bons ativos geradores de renda. E eu posso te garantir que isso me fez aproveitar muita oportunidade. Então comprei muita coisa boa e barata naquela época. E nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para você também 5 opções que eu tô vendo muito baratas. Nada aconteceu dentro do mercado de fundos imobiliários, nada aconteceu de fato dentro dos ativos, é uma coisa macro. E quando é uma ação macro que interfere dentro do mercado de fundos imobiliários, isso é uma oportunidade clara, tá? E é uma oportunidade que, no meu ponto de vista, não deve durar por muito tempo, beleza? Então você que está aí próximo a fazer seus próximos aportes, seus próximos investimentos, esse vídeo vai servir bastante para você. Então, vamos lá. O que eu tô vendo aí de coisa boa e barata dentro do mercado de fundos imobiliários no momento atual? Todos os segmentos estão muito baratos, todos os segmentos têm muita coisa boa. Vamos passar aqui sobre cada um deles nesse vídeo de agora. Primeira coisa, o que eu acho de interessante a gente olhar? Tem um fundo imobiliário do setor de agronegócio, que é o RZTR11. Muita gente comenta sobre esse fundo imobiliário, tá? Vamos pegar aqui de um mês para cá. Prestem atenção no preço que esse fundo estava sendo negociado. Ele chegou a bater aqui no dia 20 de outubro R$ 105, tá? R$ 105. Mas no dia que eu estou fazendo a gravação desse vídeo, ele fechou aí na última sexta-feira por R$ 99,18, tá? Abaixo dos R$ 100 é uma compra, no meu ponto de vista, muito boa, tá? Visto que o valor patrimonial desse fundo é de 97, ele está bem próximo ao seu valor patrimonial. E lembrando que a gente não leva muito em consideração o valor patrimonial para fundo de tijolo. Fundo de tijolo, a gente entende que no mundo real, compras e vendas são feitas acima do valor patrimonial. O valor patrimonial realmente é só uma média para a gente ter uma noção, de quanto que tem de patrimônio ali dentro, mas na vida real isso não funciona. Então, ele está muito próximo ao seu valor patrimonial. E esse é um fundo imobiliário que, além de ter um patrimônio bem interessante, de 1,1 bi, é um fundo que vem com entrega de dividendos super interessante, mas super interessante mesmo, tá? Ele vem pagando recorrentemente R$ 1,25 por cota. Então, um fundo que está abaixo dos R$ 100, pagando R$ 1,25. Aquela galera que quer focar em pelo menos 1%, isso aqui é bem mais de 1% ao mês em dividendos. Nos últimos 12 meses, esse fundo entregou aos seus cotistas mais de 15% de dividendo. Abri o site aqui do RZTR11 para mostrar um pouco desse fundo imobiliário para vocês. Então, esse é um fundo que atualmente possui 14 propriedades rurais,
certo? Aqui a gente tem um mapa de onde essas propriedades estão, né? Então, são 7 propriedades no estado do Mato Grosso, 3 em Goiás, 2 no Maranhão, 1 no Piauí e 1 na Bahia, tá? Todas as propriedades com contratos atípicos, todas elas entre 10 e 14 anos, beleza? E são propriedades produtoras aí, principalmente de soja, milho, algodão e feijão para exportação, ok? Então, são propriedades de empresas multinacionais que estão dentro aqui dessas fazendas. Então, garante para a gente uma diversificação bacana, garante para a gente um dividendo muito bom e é um fundo que tem um potencial de expansibilidade também interessante, tá? Fundo que tem mais de 1 bi hoje de patrimônio e que possui um potencial de fazer novas emissões, subscrições de cotas para crescer ainda mais esse fundo imobiliário. No meu ponto de vista, RZTR11 por menos de R$100 é uma oferta bem acertada. Outro fundo que eu vejo com muitos bons olhos e que está com um preço bem interessante agora falando de galpão logístico é o BRCO11. BRCO que teve uma queda ainda maior do que o RZTR. Um mês atrás, esse fundo imobiliário estava sendo negociado aqui, ó, chegou a bater quase R$113, fechou na última sexta-feira por R$100, tá? É uma queda bem acentuada de quase 9% em cima desse fundo imobiliário. Outra coisa interessante desse fundo, ele entrega aqui, ó, 70 centavos de dividendos, tá? Então você que comprar ele por R$100, você vai ter um dividend yield de 0,7% sobre ele, o que para um fundo de galpão como o BRCO é um dividendo muito bom, porque esse fundo ele é extremamente seguro, extremamente tranquilo e tem muita qualidade nas suas operações. Esse é um fundo que trouxe aqui nos últimos 12 meses quase 8% só em dividend yield, certo? Nas suas operações. É um fundo que não possui vacância, isso é importante a gente falar. O BRCO11 é um fundo imobiliário de galpão logístico que fez um IPO a R$100 lá em 2019 e uma coisa que acontece. Esse é um fundo que tem como valor patrimonial por cota aqui, ó, R$119 e está sendo negociado a 100. Falei que a gente não olha muito para valor patrimonial por cota, mas quando a gente tem esse desconto, esse é um desconto muito evidente. Porque quando a gente vai olhar para os imóveis desse fundo imobiliário, a gente vai perceber algumas coisas, tá? Primeiro eu quero que vocês olhem a classe dos ativos, né? São ativos classificados aqui em A, na sua grande maioria. Então são ativos de padrão construtivo bem interessante. É um fundo imobiliário que tem contratos anexados com grandes empresas dentro do mercado, contratos de longo prazo também, beleza? E traz uma rentabilidade bem bacana aqui para os seus cotistas. Então, acho que olhar para a BRCO é também uma escolha bem inteligente nesse momento em que a gente está vivendo de oportunidade no mercado de fundos imobiliários. Então, é um fundo imobiliário que você pode estar comprando aí R$19 abaixo do seu valor patrimonial, te entregando 70 centavos, 0,7. Eu acho que é uma escolha bem inteligente nesse sentido. Outro fundo imobiliário que eu vejo com muitos bons olhos nesse momento, e agora falando de um outro segmento, é o CPTS11, fundo aqui da Capitânia Securities. Já falei desse fundo imobiliário em outros vídeos. Coloquei ele ainda entre um dos fundos que eu estou olhando bastante para 2023, porque esse é um fundo imobiliário que já vem bem descontado, certo? Aí nos últimos meses. Está trazendo um retorno bem interessante em dividendos, quase 15% nos últimos 12 meses. Tem um valor patrimonial de R$91 e está sendo negociado aqui na casa de R$85,99. Então, como ele é um fundo agora de papel, olhar para valor patrimonial é interessante. Então, a gente já entende que é um fundo imobiliário que está com um desconto bem interessante dentro do mercado. É um fundo também com um histórico muito grande, tá? É um fundo lá de 2014 e já passou por muita coisa, né? É um fundo imobiliário que já foi testado e já passou por muita coisa. Momentos de
crise, momentos de subida econômica, dólar alto, dólar baixo, FIX subindo e FIX caindo. Então, ele já viveu um pouco de tudo e ter essa segurança de um fundo que já passou por muita coisa ao longo do tempo é o que dá o conforto para muitos investidores poder investir, né? Entender que essa gestão já passou por muita coisa, já se adaptou a vários cenários distintos da economia. Então, esse é um fundo que eu olho com muitos bons olhos nesse momento também, ok? O CPTS11 é um fundo para você ficar de olho. Outro fundo que eu gosto bastante, agora falando de um outro segmento, é o TEGAR11, tá? Agora aqui é um fundo de desenvolvimento imobiliário. Como é que é esse desenvolvimento? É um fundo que constrói para a venda, tá? É um mercado que traz um risco interessante, né? Um risco muito parecido com o fundo imobiliário de papel, porque ele constrói não para aluguel, mas para venda. Então depende muito de como anda a economia, de como anda o mercado da construção civil. Porém, esse fundo tem um diferencial muito bacana. Ele é extremamente diversificado, tá? Ele tem aproximadamente 200 propriedades dentro do seu portfólio atualmente e divididas por todas as regiões do nosso país, tá? Ele atua em 20 estados do nosso país, com aproximadamente 200 propriedades diferentes. É um fundo imobiliário que também traz um dividendo muito bacana, nos últimos 12 meses 13,88% de dividendo, um dividendo, no meu ponto de vista, muito interessante e vem trazendo bons dividendos, principalmente nesse segundo semestre do ano. Tá? Dentro do próprio relatório gerencial, o gestor já tinha sinalizado que nesse segundo semestre ele permaneceria aqui na casa de R$ 1,55 a R$ 1,60 por cota, tá? E esse fundo negociado aqui na casa de R$ 122, te entregando aí próximo de R$ 1,60 por cota, é um retorno muito bacana para um fundo que tem uma diversificação muito boa, tem um histórico também em mercado muito bacana também, visto que é um fundo lá de 2017, beleza? Não é um fundo que tem apenas 2 ou 3 anos, é um fundo imobiliário que já tem uma robustez maior em mercado, certo? Ele tem uma representatividade dentro do IFIX também bacana, 1,27%, certo? E é um fundo imobiliário que eu gosto bastante, tá? É um dos fundos que eu invisto, que eu coloco dentro da minha carteira de investimentos também. E para fechar aqui, o quinto e último fundo imobiliário que eu quero mostrar para vocês, agora é um fundo de shopping. Acho que vocês sempre me vêm falando dele, só que ele ficou num preço super interessante atualmente, que é o HSML11. O HSML é um fundo de shopping que tem 7 ativos atualmente em vários estados diferentes do país, principalmente no estado de São Paulo, mas ele tem também shopping em Maceió, shopping na Bahia, shopping no Acre, tá? E ele tem como diferencial daí dos outros fundos, como XPML, VISC, MOL, HGBS, a questão dele focar em ter uma quantidade menor de imóveis, mas uma concentração maior de participação nesses imóveis. E isso permite à gestão investir de maneira mais estratégica, tá? Em alguns imóveis que eles consideram mais chave aí para o seu portfólio. Um desses imóveis, inclusive, é o Shopping Metrô Tucuruvi, que fica em São Paulo. Só esse Shopping Metrô Tucuruvi é um shopping que tem uma integração com o terminal rodoviário e com a estação de metrô, tá? Isso garante dentro ali do shopping a passagem de mais de 1,5 milhão de pessoas mensalmente. Então, todos os meses, mais de 1,5 milhão de pessoas passam pela dependência do shopping apenas porque ele tem uma integração com o terminal rodoviário e com a estação de metrô. Isso garante muita venda para esse shopping center. E venda do shopping é dividendo no bolso do cotista, você sempre tem que lembrar disso. Porque fundo de shopping, ele depende também do que acontece dentro do shopping. Não é só o aluguel, mas as vendas, a publicidade, o estacionamento, todas essas rendas contam para o dividendo final. E esse fundo gosta muito de ter shoppings com essa estratégia. Ele tem alguns outros shoppings que tem faculdade dentro dele, tem outros shoppings também com estação rodoviária. Então, esse fundo gosta dessa estratégia de ter shoppings com uma grande quantidade de pessoas circulando ali diariamente, que no meu ponto de vista é super interessante. É um fundo lá de 2019, foi quando ele fez o IPO, vindo uma crescente muito bacana de dividendo, certo?
Então ele saiu ali do final do ano passado pagando na casa de 52, 55 centavos, agora está na média de 68 centavos por dividendo. Tem um valor patrimonial por cota de R$ 97,00, mas está aqui por R$ 85,00. Então HSML por R$ 85,00, na minha concepção, é um preço muito bacana. A vacância desse fundo, ó, é de só 5%, beleza? Então, um fundo que tem 7 imóveis, tá? 7 shoppings diferentes, no qual cada shopping tem ali centenas e centenas de inquilinos diferentes, e ter só 5% de vacância, no meu ponto de vista, é super interessante para esse fundo imobiliário, que a gente consegue ter uma noção dos ativos desse fundo, tá? Então, Shopping Granja Viana, São Paulo, Shopping Metrô Tucuruvi, eu já falei para vocês, Shopping Paralela em Salvador, Shopping Pátio Maceió, Alagoas, Shopping Uberaba em Minas, Super Shopping Osasco, São Paulo, e o Via Verde Shopping, o shopping lá do Acre, tá? Essa aqui é a diversificação do HSML 11, que foca muito em shoppings para a classe B e classe C, tá? Não são shoppings mais voltados para a classe A, mas sim shoppings ali para a classe média mesmo, né? Shopping onde tem estação, como eu já falei, estação de metrô, estação de ônibus, né? Tem algumas faculdades também dentro, e isso garante uma grande rotatividade de pessoas. Esse é o foco aqui de investimentos do HSML 11. Fechou? Agora que eu já te mostrei aqui as 5 opções, beleza? Lembrando que isso aqui não é nenhum tipo de recomendação de compra de investimento, é só te mostrando de fato de forma educacional, com algumas informações, fundos que no meu ponto de vista estão por valores assim excelentes. Peço que você estude mais antes de fazer qualquer tipo de escolha aí para sua carteira, mas a gente está vivendo um momento de oportunidade, no meu ponto de vista é super bacana, tá? Então pensa bem aí dentro da sua carteira, a gente tem diversificação de oportunidades. Então a gente tem lajes, a gente tem outros segmentos que eu não falei nesse vídeo também com boas oportunidades, e aproveitem, o mercado de fundos imobiliários nos dá esse tipo de oportunidade às vezes e muita gente deixa passar. Momentos como esse que a gente vive de instabilidade, de incerteza, é a hora que as cotas, os verdadeiros donos dos fundos imobiliários pegam ali suas participações, as suas cotas. Então, presta atenção nisso, aproveita o momento, não deixe a oportunidade passar. Nos vemos no próximo vídeo. Deixe seu like, o seu comentário aqui nesse vídeo também. Caso não for inscrito, inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo e valeu!